Pronto, chega. Ô, Miguel! Vamos lá, gente. Continuando. Na semana passada, a gente estava falando sobre a questão da ética e da moral. E aí, eu comecei a colocar alguns pontos da diferença com relação à ética e à moral. Então, eu vou continuar esses pontos hoje, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com o pessoal que está em casa. Então, vamos, gente. Vamos prestar atenção aqui um pouquinho. Não é a mesma turma que eu entrei aqui no primeiro tempo. Vamos lá, gente. Por gentileza. A questão da flexibilidade com relação à ética. Todo mundo sabe o que é flexibilidade? O que é ser flexível? No sentido, tá, não. Exatamente. Vamos lá. Parou o papo, olha para cá. Na questão física, a flexibilidade, sim, é como você conseguir se mexer para um lado, do outro. É você ter uma régua que é mole, né? É você conseguir, por exemplo, uma borracha que você pega para vedar, né, alguma coisa. Isso, sim, flexibilidade. Mas no nosso dia a dia, quando eu digo que a pessoa precisa ter um comportamento flexível, o que eu estou dizendo? Hã? É o quê? A questão física. A questão comportamental da flexibilidade é que, se eu sou uma pessoa que me irrita, bota a máscara direitinho, Felipe.
Se eu sou uma pessoa que me irrito facilmente, eu preciso ser mais flexível à mudança, eu preciso ser mais tolerante, eu preciso ser mais paciente, né? Se eu sou uma pessoa que sou impaciente, eu preciso ser mais flexível para me tornar uma pessoa mais paciente. Posso continuar? Obrigada. Com relação à ética, a ética é normalmente consistente, embora pode mudar caso as crenças de um indivíduo mudem ou dependendo de determinada situação. Com relação à a moral tende a ser consistente dentro de um determinado contexto, sendo aplicado da mesma forma a todos, porém, pode variar de acordo com cada grupo. Vamos lá. O que tem a ver a questão da ética com a flexibilidade? Eu penso sempre de um determinado jeito. Sempre, sempre, sempre. Até que em algum momento eu começo a pensar de uma maneira diferente. Porque eu aprendi alguma coisa. Porque alguém me esclareceu alguma coisa. E aí eu paro de ter aquele comportamento e assumo um outro comportamento, que normalmente é para melhor. Então, por exemplo, darei um exemplo. Sabe aquele... do lado, a pessoa tem uma cama. Aí, do lado da cama, tem um armáriozinho pequeno de bota o abajur, bota o telefone para carregar. Às vezes tem gavetinha, que algumas pessoas chamam de criado mudo. Já ouviram falar nisso, nesse móvel? Criado mudo. É isso aí. Então, que o nome daquele móvel, né, chamar aquele móvel de criado mudo, era uma forma pejorativa de lembrar justamente dessas pessoas que eram um criado que não podia falar, não podia se expressar e ficava ao lado da cama do Senhor, servindo, abanando, né, no calor para a pessoa dormir, enfim. Depois que eu aprendi isso, a minha ética com relação a essa palavra mudou. E eu não falo mais tudo, né? Eu chamo de balcão, o móvel, o balcãozinho, o cafeteiro. Eu não chamo de criado mudo. Por quê? Porque eu sei que está errado. Ontem foi um vendedor lá em casa para fazer um orçamento de um armário que eu preciso fazer no meu quarto. E aí ele perguntou assim, na hora, e o criado mudo vai ter? Isso. Estamos todos.
Tá machucada, não? Ah, cuidado para não machucar. Aí ele perguntou na hora. E o criado mudo vai ter? Senta, Felipe. Deixa. E o criado mudo vai ter? Aí eu olhei para ele e falei assim, não sei, a princípio eu acho que não. Naquele momento ali, não adiantava eu chegar para ele e dizer, porque o criado mudo não fala assim, por isso. Não ia adiantar naquele momento. Então, apesar de saber que não é certo falar o nome daquele imóvel de criado mudo, ali não era o momento certo para que eu falasse para a pessoa que não é criado mudo. Ou seja, naquele momento ali, a minha ética, ela teve que ser flexível por conta de uma situação específica. Entenderam até aí? Sim? Não? Com relação à moral, tá? Eu posso usar esse mesmo exemplo. A maioria das pessoas ainda não sabem que chamar o balcãozinho lá de criado mudo, Miguel, guarda o telefone. Quem mais está com o telefone aí também? Eu. Não, Felipe, o seu está no lugar certo. Mantenha-o aí. Não sabe. E fala o criado mudo. Oi, Noah, tudo bem? E fala o criado mudo porque não sabem. Então, naquele momento ali, por uma questão também moral, eu não vou me indispor com a pessoa para fazer ela mudar o jeito dela de falar. Não é a hora. Então, existem momentos e momentos em que a gente precisa ser flexível com relação à situação que a gente está vivendo. Ok? Vamos lá. Exceções. Uma pessoa poderá ir contra a sua ética para se ajustar a um determinado princípio moral. Por exemplo, o código de conduta de sua profissão. Algumas profissões, elas necessitam de uma ética bastante específica, tá? Por exemplo, eu não posso... Ai, Miguel, de novo. Eu acho que esse tem comida na cabeça. Deve ter. Ele tira não. A pessoa, ela tem um código de ética, um código de conduta que é específico da sua profissão. Então, médicos, enfermeiros, advogados, até mesmo um padre. O que o padre conta para uma pessoa numa confissão, ele não só por uma questão de ética, mas por uma questão sacramental também, ele não pode sair por aí contando para todo mundo. Um padre, né? E outras questões que um advogado, por exemplo, ele pode nunca matar ninguém, mas pode ser que um dia ele precise defender uma pessoa que matou alguém. Então, ele está defendendo alguém que fez uma coisa que ele mesmo nunca faria por ética. Com relação à moral, uma pessoa que segue
rigorosamente os princípios morais de uma sociedade, não tem nenhuma ética. Da mesma forma, para manter a sua integridade ética, pode violar os princípios morais dentro de um sistema de regras. Sabe aquela pessoa que faz porque todo mundo faz? Ah, porque todo mundo fez. Ah, por quê? Ah, todo mundo fez. É isso aí. Exatamente isso. Mas todo mundo usa. Mas peraí, eu não sou mãe de todo mundo, eu sou tua mãe e você não vai usar. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. O quando, porque os torcedores do time lá do Bangu, todos eles são pessoas mal educadas porque quebraram o estádio todo. Será que todos os torcedores do Bangu estavam lá? Não. Então, essa questão, gente, essa questão da generalização. A gente precisa também tomar cuidado com essa questão da generalização. Fala, Felipe. Esse negócio na rua, quebrando os ônibus, estamos quebrando os ônibus, só que, normalmente, quem quebra o ônibus, quem joga pedra no ônibus, quem toca fogo no ônibus, não é a pessoa que anda de ônibus. Não é a pessoa que usa o ônibus todo dia para trabalhar. Hã? Ia sentir na pele, exatamente. Vamos lá. Significado de ética, conduta, modo de ser. Significado de moral, costume. Então, normalmente, a gente faz algumas coisas por costume. Levanta, tira a capuz da cabeça, por favor. Isso é falta de respeito, sabia? E você acha que eu não estou cansada? Isso me dá o direito de deitar na mesa? E daí? E a postura? Felipe, isso é falta de respeito. Ética. A ética tem uma origem universal. Cada pessoa desenvolve o seu jeito de pensar e de agir. E aí, aquilo que a gente já falou um tempo atrás sobre a questão dos valores, das crenças, principalmente da educação, da criação que a gente recebe dos nossos pais, avós, padrinhos, da família de um modo geral, ela vai influenciar muito, muito a forma como a gente segue os nossos valores éticos. Normalmente, sim. É sério isso?
Ah, tá. Quantos anos você tem mesmo, hein? Quantos anos você tem mesmo? 12. Você está no 6º ano, né? Pensei que você estava em alguma reunião de negócio, você fosse um super empresário e precisa interromper a reunião. Ah, tá. Não, desculpa, você deve estar certo e eu estou errada. Não. Felipe. Tempo. A ética é permanente. A moral, ela é temporal. Por quê? Algumas coisas que hoje são consideradas normais, há 100 anos não eram. Por exemplo, há 100 anos, a mulher não podia mostrar os tornozelos e nem usar calças. Era uma questão moral. Era... Fazia o quê? Ah, é. Exatamente. Na escola, quando o aluno fazia alguma besteira, a professora tinha um negócio chamado palmatória. E aí pegava e pá, na mão do aluno. Isso era, olha só, isso era moralmente, foi ótimo o seu exemplo. Isso era moralmente correto. As pessoas achavam normal. E tinha uma coisa, se chegasse em casa e tivesse tomado uma palmada na mão da professora, chegava em casa e tomava mais 3, que era para nunca mais tomar uma da professora. Hoje em dia, não pode, isso é uma violência. Quando não, ajoelhado no milho. Não fez o dever de casa, a professora botava milho no chão e ficava 10 minutos ajoelhado no milho lá, de castigo, porque não tinha feito o dever de casa. Antigamente, na escola. Onde? Na escola. Foi uma época complicada. Imagina se hoje isso ainda acontecesse. Espera aí, gente, calma. Eles tinham proibido, não foi? Tinha o quê? Eles tinham proibido violência nas escolas, não foi? É proibido, gente. É proibido. Não pode, não tem por que fazer isso. Era palmatória, aí às vezes levava régua também na mão, não era? Não pode. Bem, Aí tinha eita, alguma coisa no milho. Você ficava ajoelhado no milho. E tinha mais outras coisas também, mas eu não vou lembrar de tudo. Esse é o básico. tinham muitas outras coisas com relação aos castigos, mas algumas coisas, gente, que são... Só um minuto. Mas algumas situações que moralmente eram consideradas erradas. A mulher, por exemplo, só podia usar saia ou vestido, não podia usar calça. E aí a mulher que usava calça, usava meia, né? Meia calça, usava meia comprida, mas era inadmissível uma mulher usar calça. Assim como muitas outras situações, né?
Hã? Então, em alguns momentos históricos, elas eram humilhadas. No Brasil, eu acho que nunca chegaram a ser presas, não. Eu sei, ela responder a Mas em alguns países do mundo, tá? A mulher ainda não pode usar calça. E é normal, segundo o costume daquele povoado. Também tem a cultura mais da falasse dela, que não é isso, a mulher de alguma esposa, se for uma princesa, a esposa do filho não pode dar calça. Não pode usar bermuda. Tem. É uma regra moral. Só aos 10 anos. Isso. Exatamente. É uma regra moral. Você vê, a rainha, em ocasiões formais, ela nunca está de calça. Ela está sempre de vestido. Viu? Não precisa nem ir tão longe. Vamos ali só na Inglaterra. Isso é uma questão moral. Continuando aqui. Lá no nosso texto, a gente tem o conceito de ética. Explicar o que é ética. Aí eu tenho o conceito aqui que eu já expliquei para vocês na semana passada. E uma coisa que eu quero deixar, está aqui no texto, e que eu quero deixar bem forte para vocês. Ética não pode ser confundida com lei. Tá? A ética... Quer falar? Pode. A ética não pode ser confundida com lei. Eu posso achar uma coisa errada, Geise, e por isso eu não faço. Porém, se a gente for pensar dessa forma, eu botei para mim como uma lei. Por exemplo, eu não tomo refrigerante. É errado? Para mim é. Para mim, tomar refrigerante é errado. Mas eu não posso proibir ninguém de tomar refrigerante. É real. Eu não tomo refrigerante. Não tomo. E o que tem, gente? Eu não gosto de manteiga, e aí? Hã? Também não. Comer pão com manteiga, prefiro pão puro. Eu já falei isso? Já? Foi isso mesmo. E aí depois, gente, a gente tem o conceito de moral, que eu também já expliquei na semana passada. A ética é individual e a moral, ela tem um conceito que que parte do coletivo. E aí todo mundo entendeu também aquele exemplo lá de cospe no chão. Não posso. Ninguém mais vai esquecer esse exemplo, né? Na próxima semana, a gente vai começar a falar
sobre como aplicar esses conceitos éticos, como a gente vai aplicar esses conceitos éticos no nosso dia a dia e também com relação ao empreendedorismo. Por que é importante a gente falar sobre ética e moral? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa para empreender, a gente não faz só para a gente, né? A gente faz de modo geral. Até se você... Gente, por favor. Até se você resolve, eu vou ajudar aqui na minha casa, eu vou pegar um cômodo, um armário que está todo bagunçado e vou arrumar este armário. Você não pode sair jogando tudo no lixo. Eu acho que a minha mãe não precisa mais disso, vai lá e joga no lixo. Não pode. Exatamente. Então, princípios éticos, a gente vai partir daí, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.